Hoje, na nossa aula, a gente vai abordar um pouco com vocês novamente, até por conta que ficamos 2 semanas aí sem ter aulas. A gente vai voltar um tópico de PROC-V e PROC-H, até porque é uma das principais ferramentas aqui do Google Sheets e do Excel. Então, acho que a gente tendo essas ferramentas dominadas, a gente já consegue caminhar muito bem com as outras. E aí, dando tempo também, a gente vai passar um pouco de tabela dinâmica e gráficos aqui para vocês, tá bom? Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês uma planilha. Se vocês puderem baixar aí, criar uma cópia para vocês, que aí a gente vai montar nessa planilha o nosso PROC-V e PROC-H. Aí vou guardar, aí podem clicar e criar uma cópia que a gente vai fazendo junto. Alex, você conseguiu pegar o link? Quer que te manda de novo? A minha internet tá bem zoada, o Jefferson, mas o link eu consegui pegar aqui. Ah, tá bom. Tranquilo. Aí a hora que vocês já tiverem com a planilha, vocês me avisem que a gente já começa. Essa planilha que você mandou é pra gente copiar naquela que a gente já estava usando? Não, pode usar, pode criar uma cópia e usar a própria cópia mesmo. Tá. Vocês sabem como faz uma cópia da planilha? É verdade. Um pequeno detalhe. Você apresenta aí? Eu ia copiar. Eu vou, O Jefferson vai apresentar para vou apresentar aqui, só um minutinho. Aí. Minha tela compartilhou aí com vocês? Tá carregando. Aí. Ótimo. Foi. Ótimo. Aqui em cima, principalmente quando a planilha tiver, normalmente vocês vão ver muitas planilhas que são somente para leitura, mas aí às vezes vocês vão precisar de fazer alguma edição, ou telas salvas aí para vocês poderem mexer e tudo mais, fazer alguns testes. Vocês conseguem fazer uma cópia dessa planilha aqui em arquivo. Aqui, olha, você tem o novo, abrir, importar e tem o fazer uma cópia. Então, vocês podem clicar aqui em fazer uma cópia, que aí essa cópia vocês conseguem salvar ela no drive de vocês. Então, vocês podem renomear ela, podem escolher a pasta aqui, olha, onde vocês querem salvar, se no seu drive ou se em outro drive. Podem até criar novas pastas dentro do drive de vocês. E assim que vocês selecionarem essa planilha, ela vai ser copiada automaticamente. Aqui vocês conseguem selecionar com quem vocês vão querer compartilhar. Por exemplo, essa planilha está compartilhada com o nosso time aqui, dos multiplicadores. Se vocês quiserem continuar compartilhando essa cópia, é só vocês selecionarem aqui. E aqui, se vocês quiserem continuar incluindo os comentários. Não sei se a gente já passou, a gente consegue inserir comentários, né, em cada coluna ou em cada célulazinha aqui, e aí se vocês quiserem, vocês conseguem copiar esses comentários também para essa cópia que vocês criarem. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não sei se às vezes, se eu estiver explicando muito rápido, pessoal, podem me falar, porque às vezes não tenho tanto essa didática assim para dar aula. Eu já fiz a cópia aqui. Ah, ótimo. Jefferson, a Kaline entrou agora. Ah, Você explica para ela de novo? Mandei o link aqui da planilha. Ei, Kaline, joia? Oi, gente. Peguei no finalzinho aí. Tá. Aí pode abrir essa planilha, e aí para a gente fazer uma cópia de uma planilha, principalmente quando ela acaba ficando
somente como leitura, né? Às vezes você consegue ter acesso a uma planilha somente como leitor. E aí você precisa fazer alguns dados, alguns testes, você consegue fazer uma cópia vindo aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí você renomeia com o nome que você quer dar para essa planilha, e aí você seleciona a pasta. Aqui você consegue selecionar, voltar na setinha, selecionar qual se quer deixar no seu drive ou em um drive compartilhado. Então você consegue ter essas opções. E aqui você consegue manter essa planilha compartilhada com as mesmas pessoas com quem elas já estão compartilhadas, e também extrair os comentários também para essa cópia que você criar. Então, se você não quero, só quero os dados, não quero comentários e não quero compartilhar com mais ninguém, quero só ter para mim. Então pode deixar em branco e clicar no OK que você já salva uma cópia para você. Eu não entendi, deixar em branco, qual parte? Por exemplo, aqui em fazer cópia, ele pergunta se você quer continuar compartilhando com as pessoas, né? Por exemplo, essa planilha eu compartilhei com vocês no modo leitura e compartilhei com o time nosso de Google Sheets aqui. Se você quiser, se a cópia que você está fazendo, você quiser continuar compartilhando com essas pessoas, aí é só preencher. Agora, se você quiser fazer essa cópia só para você, pode deixar em branco. E aqui nos comentários, normalmente, a gente consegue inserir comentários no Google Sheets. Então, por exemplo, tem um dado aqui que eu estou em dúvida se ele está certo ou errado. Eu posso clicar com o botão direito aqui na célula e inserir comentário. Ou Ctrl Alt M, que é um atalho que ele tem. E aí eu posso falar, por exemplo, @Kaline. Este dado está correto? E aí eu consigo criar esse comentário. E aí, se você quiser puxar esses comentários para a cópia que você também está fazendo, você consegue puxar esses comentários. Às vezes são anotações importantes, você consegue fazer essa cópia. Mas se não, se você quiser somente as informações, sem os comentários, é só deixar em branco também a opção de fazer a cópia. Beleza. Quando eu crio essa cópia, Jeff, por exemplo, aí eu posso fazer o que eu quiser nela, né? Para ver que não vai interferir aqui na sua, né? Exatamente. Tá. Aí normalmente, quando você faz a cópia, ele já abre essa segunda planilha para você. Aí você vai ficar com 2 abas abertas, aí é só ter atenção para ver qual é a cópia e qual é a original. Beleza. Tá ok? Aí, pessoal, hoje eu gostaria que alguém compartilhasse a tela para a gente ir fazendo junto. O PROC V e o PROC H. Quem se candidata aí, quem se habilita? Algum aí? Participante? Gente, eu sou péssima. Eu sou péssima, sério. Não, gente, mas todo mundo aqui tá aprendendo. A gente não se preocupe, a gente vai fazendo junto, com calma. Ô, Jeff, eu prefiro acompanhar, cara, pra ser bem sincero. Então eu para deixar todo mundo confortável, nessa de PROC V e PROC H... Esse é muito avançado já. Tá, eu vou fazendo aqui, vai ser mais fácil. Eu vou querer que todo mundo vá fazendo junto, tá bom? Tá bom. Consigam dividir a tela aí, e aí vão me falando, podem até deixar o microfone ligado para vocês irem me falando. Jefferson, pode dar um pause, que eu não consegui entender e tudo mais, que aí a gente vai parando e vai fazendo junto. Tá Como bom? que deixa mesmo a divisão da tela? Porque como eu tô só em um notebook, fica muito ruim. Tá. Quer ver? Deixa eu compartilhar. A minha tela tá compartilhada, né? Tá. Tá. Uma ideia é você apertar aquele símbolozinho do Windows e clicar com a setinha para a esquerda. Aí ele vai fazer assim. Veja se apareceu aí para vocês. E aí,
E aí é só você arrastar, por exemplo, a aba que você quer para o outro lado e clicar com a setinha para a direita. Que aí ele fica tipo de forma bem dividida. Agora foi. Tá, ok? Ok. Essa aqui é a minha... Ah, não, essa aqui é a... Essa aqui... Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu vou fazer uma cópia também, para deixar essa aqui como modelo. Ok. Prontinho. Vamos lá, gente, vamos supor que esse aqui são uma relação de motoristas aqui da Truck. Peguei só um recorte de 50 motoristas, né? Acho que não tem uma necessidade maior de uma lista maior. Mas só para vocês entenderem que o PROC-V a gente conseguiria com uma quantidade infinita aqui de linhas aqui para baixo. Não tem problema. Então, vamos supor que a gente recebeu os números de IDs aqui de alguns motoristas que a gente quer só checar quais são as informações desses motoristas. Nossa, preciso consultar alguns IDs aqui dos motoristas e quero saber mais informações sobre eles. Como que a gente consegue fazer? O primeiro método que eu vou mostrar aqui para vocês é criando um buscador de PROC-V dentro da própria aba. Então, aqui já está a minha aba, e aqui dentro dessa própria aba mesmo, né, às vezes vão ter vários números e eu vou querer localizar, eu vou criar um buscador de PROC-V aqui. Olha aqui, só para deixar um pouquinho melhor a visualização, eu vou arrastar essa coluna aqui um pouquinho, só para ficar um pouco melhor. E aí, o que eu vou colocar aqui nesse buscador, digamos assim? Eu vou colocar o ID, que é a informação que eu tenho do motorista. Então, eu tenho o ID aqui, e aí eu vou querer buscar esse ID, né? Então, esse ID vai ser o número que eu tenho para procurar as informações. Vou até centralizar. Aí, por exemplo, aqui embaixo eu vou colocar o ID, eu vou até deixar ele delimitado aqui, criar uma bordazinha só para ficar bonitinho. Então, coloco essa borda aqui, coloco ela. Isso aí é mais questão de estética, viu, pessoal? É só para que eu gosto para ficar mais visual, digamos assim, uma planilha mais visual e mais compreensível. Aí. Colocar uma corzinha aqui bonitinha. Tá. E aí, quais são os retornos que eu vou ter que ter, né? Então, eu quero saber qual vai ser o nome do motorista com esse ID. Aí vocês podem criando aqui também essas linhas aqui. A placa do veículo. Vou colocar só a placa, só para já ficar entendido. Tipo de caminhão. Implemento. E o ano. Até aqui tá todo mundo ok? Sim. Não, ótimo. Eu estava colocando aqui os... Isso, na hora que todo mundo já tiver feito isso, podem me falar que aí a gente... Que aí eu continuo. Todo mundo já fez a listinha? Sim. Tá, eu vou... Sim. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai querer fazer? É um PROC-V, né? Como são células na verticais, né? Então, que a gente vai fazer a procura. Então, para eu saber o motorista, o que eu preciso saber? Então, vamos lá. O que a gente já aprendeu, né? Coloca um igual, que é sempre o início de uma fórmula. A gente digita PROC-V. Ele vai até aparecer. Pesquisa vertical.
Aí, ele pergunta aqui, qual que é a chave de pesquisa? Como eu criei um campo buscador aqui, a chave de pesquisa vai ser sempre esse campo buscador. Então, eu clico e seleciono aqui a célula J3. Onde você clicou? Cliquei aqui embaixo do ID, na célula J3. Depois do que eu escrevi PROC-V, aí você clicou... PROC-V, aí ele vai abrir esse parêntese, né? Uhum. Aí, olha, tá aqui, chave de pesquisa. Aí, ou você digita a célula J3, eu posso ou digitar aqui e clicar em ponto e vírgula, ou eu posso apagar e clicar com o mouse aqui na célula J3. Ah, tá, eu cliquei na célula mesmo. Ótimo. Aí, só fazer um ponto e vírgula agora. Ótimo. Agora ele pergunta o intervalo. Como eu quero criar um intervalo de todas as colunas de B até G, porque pode ser que depois esse número aumente, então eu vou colocar o intervalo de B a G, porque vai que futuramente eu insiro mais motoristas aqui para baixo, e aí eu vou continuar tendo essa pesquisa. Então, ao invés de eu selecionar só algumas células, que é o que eu estaria fazendo aqui, eu vou selecionar todas as colunas. Então, eu vou selecionar de B, clicando com o mouse na coluna B e indo até a G. Até aqui tudo bem? Sim. Ótimo. Aí eu vou colocar um ponto e vírgula. Ótimo. Índice, aqui, é o que ele sempre pergunta. Tá, eu vou procurar na célula J3, o que for, eu vou procurar nesse conjunto de colunas aqui que você me deu, a célula J3. Se eu encontrar a célula J3, você quer que eu retorne na vertical qual resultado? Então, o primeiro que eu quero aqui é o motorista. Então, o motorista ele está na segunda coluna desse intervalo. Então, eu vou querer o índice 2. Deu para entender? Não. Vamos lá. Meio confuso. Por exemplo, isso, vamos lá. Aqui eu selecionei que eu vou buscar, né? Que é esse ID, certo? Que é o J3. Certo. Certo? Certo. Eu vou até deixar, eu vou até fechar aqui. Vamos fingir que eu já tenho esse ID pronto. Vamos supor que eu queiro o ID 11. Eu já vou até deixar aqui. Então, só para ficar mais simples aqui, né? Para a gente já ter um número real. Então, eu quero buscar o que é o J3, né? Que é o ID 11. Em qual intervalo? Qual o intervalo que eu quero buscar? Eu quero buscar da coluna B até a coluna G, certo? Certo. Que é os dados que eu tenho. Então, seleciono da coluna B até a coluna G. Certo. Ótimo. Selecionado, eu coloco ponto e vírgula. E aí, agora ele me pergunta, vou até abrir aqui para vocês, ele me pergunta o índice. O índice é em qual o resultado que eu quero, por exemplo. Eu quero o resultado de qual coluna? Considerem o índice, sempre que vocês verem esse índice, considere o seguinte. Você quer o resultado de qual coluna? Então, você vai colocar o número da coluna. Então, a B é a minha primeira coluna, da selecionada, certo? Sim. A C é a segunda, D a terceira, E a quarta, F quinta e G a sexta. Agora Eu quero saber o motorista. Aí eu vou querer saber o resultado da segunda coluna. Da C. Então, eu quero... Isso, exatamente. Só que aí, como ela é a segunda coluna, eu coloco 2. E aí, eu coloco um ponto e vírgula. Isso, coloco 2 e coloco um ponto e vírgula para fechar. E aí ele me pergunta, você vai querer um resultado aproximado? Oi. Uma dúvida. Sempre a gente vai ter que jogar número nessa parte? Tipo, ele não entende se a gente jogar, tipo, B, exemplo, B e selecionar a coluna inteira?
Não, tem que ser sempre um número. Ele sempre pede um número. Ele faz uma contagem, digamos assim. Para ele isso é 1, para o C é 2, o D é 3. Então sempre o índice vai ser um número. Aqui ele até dá uma dica para vocês, olha. Aqui, ó, o índice de colunas do valor a ser retornado, em que a primeira coluna em intervalo recebe o número 1. Então, ou seja, se a primeira coluna for a selecionada, aí vai ser o número 1. Se for a segunda, número 2. Entendi. Isso. Sempre, talvez, para associação, colocar como primeira, segunda ou terceira coluna. Sempre que vocês pensarem no índice, pensem assim, qual resultado, qual coluna eu quero o resultado? Aí você coloca a primeira coluna, segunda, terceira, sempre pensando no resultado. Pensa assim, eu quero o resultado de qual coluna? Quando vocês lerem índice, pense assim que vai ajudar vocês a entender. Primeira vez que eu entendi índice, você falando dessa forma. Então, o índice é o resultado que eu quero. Isso, exato. Tipo assim, eu quero o resultado de qual coluna? Beleza. E aí, depois, ele pergunta se ele quer um valor aproximado, caso ele não encontre, ou não, se você só quer o valor real, tipo, o que for realmente o resultado. Normalmente, em 99% dos casos, a gente vai querer o valor correto, a gente não vai querer uma aproximação. Aqui é uma dúvida que fica meio confuso, por quê? Aqui quando a gente quiser esse resultado correto, a gente vai sempre escrever falso. Quando a gente não quiser aproximação, a gente vai escrever falso. A gente escreve falso para ele retornar exatamente o que está naquela coluna, para ele não retornar aproximado. Tá bom? Escrever falso. Isso. Porque se eu coloco o verdadeiro aqui, ele vai poder, por exemplo, ele vai falar, Jefferson, não encontrei o número 11, mas encontrei um número 10, alguma coisa do tipo aproximada. E aí ele vai retornar essa informação mais próxima, entendeu? E aí vocês podem acabar pegando um número que não é o correto. Então sempre coloquem falso. Isso aqui é algo que acaba tendo mais que decorar, porque a gente tem que colocar essa informação falso, fica até meio estranho quando você quer o resultado que é o correto, né? Sim, confunde muito isso. Isso. Aí fecha parênteses? Isso, aí coloca o falso e fecha o parênteses. Viu que aqui apareceu o Jonathan? Jonathan Guimarães. Eita. No de vocês apareceu? Eu não acredito. Perdi. Olha, vou deixar a fórmula aqui para vocês verem como que fica. O meu deu valor não. Sabe quando fica ND, valor não encontrado? Acho que eu coloquei Veja se uma coisa errada. Veja se após as informações estão com ponto e vírgula. Tipo J3, ponto e vírgula. De BAG, ponto e vírgula. Sim, deixa eu ver. Peraí. Posso compartilhar minha tela? Claro, claro. Vou pausar aqui a minha. O meu não tá deixando eu fazer. Eu coloco falso e eu faço parênteses, ele não deixa, simplesmente. Quer ver? Quer também compartilhar, Bi? Mas a Kaline não ia compartilhar? Kaline?
Bia, joga sua fórmula aqui no chat pra gente também, aí a gente vê se tem alguma coisa de errada com ela. Nossa, eu tô falando mó tempão com o microfone desligado. Gente, eu vou compartilhar minha tela rapidinho, tá? Vamos ver se agora vai. Nossa, eu aqui batendo mó papo sozinha. Foi? Deixa eu ver. Então. Foi. Aqui, ó. Ah, é porque você ainda não colocou o ID. Aí deu informação não encontrada. Coloca o número 11 lá na célula J3, na célula J3. Ou qualquer outro número de 1 a 50. Ah, pronto. Isso, é só porque a informação do ID tá vazia. Ah, faltou esse 11. Isso, pode ser e nisso pode ser qualquer outro número. Por exemplo, se você jogar 22, ele vai dar outro nome. Podem fazer o teste aí. Faz sentido, faz sentido. Ai, gente, eu tô me sentindo muito inteligente fazendo o PROC-V. E qualquer outro número de 1 a 50, ele vai conseguir trazer o resultado. Ah, agora sim. Obrigada, gente. Vou parar para você continuar, Jeff. Não, ótimo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ótimo. Continuam vendo minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Eu também quero... Mas agora eu quero ver também as outras informações, como placa, tipo de caminhão, implemento, ano. Pessoal, vocês lembram uma regrinha que o Christian passou para vocês de colocar aquele cifrão para bloquear a célula? Não. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu entrei na fórmula, né? E aí eu quero bloquear a célula J3. Porque é o seguinte, porque ela é o meu buscador. Então, sempre a informação eu vou buscar na célula J3. Sempre ela vai estar ali. Então, eu vou colocar aqui um cifrão antes do J e um cifrão antes do 3. Que eu quero bloquear tanto a coluna quanto a linha. Tá. Então, bloqueei. E vou dar um Enter. Você colocou antes do J aí? Antes do 3? Isso. E isso bloqueia ele de fazer o quê? De acontecer o quê? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que vai acontecer. Ele bloqueia porque vai permanecer esses números quando eu puxar ele para baixo. Quer ver? Ó, deu o Enter, a fórmula continua funcionando. E aí, tá vendo esse quadradinho aqui no canto da célula? Eu vou puxar ele aqui para baixo. Viram que continuou Jonathan? Sim. Isso continuou porque o índice continua 2. O índice que é o resultado de onde eu quero, de qual coluna. Lembra? Índice é o resultado de qual coluna eu quero. Então, na placa, eu vou alterar o 2 aqui, olha. Na placa, eu quero a terceira coluna. Eu não quero a segunda. Então, eu altero para 3 e dou um Enter. E aí, ele retorna. E aí, no tipo de caminhão é a mesma coisa. Eu mudo para o índice 4, que é a quarta coluna. E dou um Enter. No implemento, a mesma coisa, mudo de 2 para 5. Porque o índice, ele não consegue puxar automaticamente, ele não muda quando você puxa. Então, você tem que mudar manualmente. Mas, pelo menos, você não precisa digitar a fórmula. Isso, ele não precisa digitar a fórmula toda novamente.
Veja se apareceu aí para vocês. O meu foi. Veja se todo mundo conseguiu. Aqui foi também. Apesar de eu ter colocado a placa na frente do motorista, mas foi. Ótimo. Eu vou centralizar essas informações aqui só para ficar mais bonitinho. Uma coisa que acontece muito, que é o que aconteceu com vocês, quando esse ID fica zerado, por exemplo, aqui se eu digitar 22, ele vai buscar, ele muda. Tá vendo que ele mudou todas as informações? Uhum. 34. Ele já muda automaticamente. Isso. O que eu vou fazer? Se eu deixar esse campo em branco, tá vendo que ele fica como se a fórmula tivesse errada? Sim, é o que estava acontecendo na minha, inclusive. Isso. Sabe uma coisa que a gente pode fazer para não dar, para que não fique visível essas informações? Eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar na fórmula, por exemplo, nessa do motorista. Tá todo mundo nela? Sim. Na do motorista, sim. Isso se dá porque o Excel, na verdade, o Sheets aqui, ele identifica como se fosse um erro. Só que existe uma fórmula para a gente falar, se erro, eu quero que você retorne outra coisa. Então, o que a gente vai colocar para modificar isso? Do lado desse igual, a gente dá um espaço aqui, volta uma setinha aqui para trás, digita igual, se erro. Tá vendo aqui? Esse erro, essa fórmula? Uhum. Aí pode colocar se erro, pode até apertar um Enter, que ele abre. Antes do igual? E depois do igual. A primeira coisa depois do igual. Antes do prot v. Se erro? Isso, se erro. S-E-E-R-R-O. Se alguém preferir digitar ao invés de procurar aí. Eu digitei. Isso. E aí abre um parêntese depois. Igual se erro, abre um parêntese. E aí vai ter o prot v, né? Tipo, dá um backspace aí pro prot v ficar colado aí colado no parêntese. Aí a fórmula já está pronta. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto e vírgula depois desse parênteses do falso. Então, aqui no finalzinho, eu vou colocar um ponto e vírgula. E aí, tá vendo que essa primeira parte é sempre o valor, a fórmula, quando não está errado. Então, se você abre o se erro, então ele vai abrir se erro. O primeiro informação é, se tiver tudo certo, eu quero que retorne essa fórmula. Aí eu faço um ponto e vírgula para falar, se tiver errado, eu quero que você retorne, e aí a gente consegue colocar qual informação a gente quer retornar se tiver algum erro. O ponto e vírgula é depois do falso, é depois do parênteses? Isso, depois do parênteses. Falso, parênteses, para terminar a fórmula do prot v. E aí, ele vai até perguntar aqui, valor se erro. Como eu não quero retornar nada, eu quero só que a célula fique em branco. Eu só quero que não apareça esse hashtag ND aí, para não atrapalhar o visual da minha planilha. O que eu vou fazer então? Eu vou abrir uma aspas e vou fechar a aspas sem nada dentro. Podem colocar duas aspas. E podem fechar o parêntese. E aí podem dar um Enter. Foi mais um. Ficou em branco, é assim mesmo? Isso. Mas aí se você digitar o número 11 lá no ID, ele vai aparecer e puxar os números novamente. O meu deu um erro. Caraca. Deixa eu ver. Quer compartilhar pra gente ver? Ó, vou colocar aqui no chat a fórmula. Não sei se tá alguma coisa errada. Tá. Se erro, prot v, SJ3, beleza. Faltou um ponto e vírgula ali.
ponto e vírgula depois do falso. Tem um ponto e vírgula. Pera, tem mais um? Não, Bia, depois do falso, apaga esse ponto e vírgula, coloca ele depois que você fecha tá. Isso. Ponto e vírgula depois do parênteses. E antes das aspas. Agora foi. Isso. Agora foi. Ótimo. E aí, se você colocar aqui, olha, a célula ficou em branco. Mas se você colocar dentro dessas aspas, por exemplo, vamos colocar aqui só uma simulação. Sem informação. Eu coloquei entre as aspas um sem informação. E dei Enter. Tá vendo que ele me retorna? Mas aí, a partir do momento que eu colocar, por exemplo, o número 20, ele já retorna o que realmente é da pesquisa. Entenderam a função do se erro? Sim, eu só queria um help, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Claro, pode compartilhar. Pode, vou parar a minha aqui. Peraí. Ai, gente. Estão vendo? Então, né? Sim. Então, eu não sei porque a placa tá aqui. Porque aí tá no índice 3. Aqui? Isso. Coloca no 2 aí, o índice 2. Exato. Pronto. E aí, se você for mudando os índices, nessa segunda coluna, colocar o 3 ao invés do 2, ele vai buscar a placa. Ai, gente. Aí, conforme eu vou mudando lá, ele vai me dando. Tipo, Exato. 2, índice. Esse é o índice 3? Então... Isso, tipo, do B, você vai considerar que o B é a... quer ver um erro que pode estar acontecendo no seu também, Kaline? Tá vendo que você selecionou de B6 a G56? Sim. Ao invés disso, lá no Jonathan, vamos começar lá no Jonathan, que aí é mais fácil que a gente faz descendo. Coloca somente B, muda esse B2 ao G52 para B, tira o 2 e o G52, porque aí você seleciona as colunas todas, ao invés de coluna com célula. Tá vendo? Que aí ele pega todas as células. Aí agora você desce, né? Pega lá na pontinha no cantinho da célula e desce. Aí agora a gente vai ter que só corrigir o índice novamente. Isso. Pode ir na placa. Na placa? Isso. Aí na placa, no 2 você vai colocar 3 e assim por diante, que é a terceira coluna. E assim... porque eu falei isso por quê? Porque quando você estava descendo, começava no B3, só que aí na placa ele já pulava para B4. Então, por exemplo, se você pesquisasse o ID 1, ia acabar dando erro, e ele não ia encontrar, entendeu? Porque ele começava no B4. O 5 é o 6 aqui? É o 6. Isso. Obrigada. Tá. Essa é uma dica porque eu vou compartilhar a minha tela aqui agora, só para vocês verem como que ficaria se eu selecionasse as colunas e não... se eu selecionasse os números de linhas junto com a coluna, ao invés de somente as colunas. Quer ver? Que é um erro que pode acontecer muito. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Tá. Vamos supor, então, que eu colocasse aqui, ao invés de B a G, eu colocasse, por exemplo, eu colocasse de B3 a G
a G52, tá vendo? Ao invés de eu selecionar as colunas todas, eu selecionei só os dados. E aí eu dou um Enter. Aí o que acontece se eu, por exemplo, puxar aqui para baixo, né? Vou só mudar as informações aqui. Índice 3. Aqui índice 4. Índice 5. Índice 6. Alguém sabe por que deu sem informação? Por que deu erro aqui? Não sei. Vou mostrar por quê. Porque o meu ID que eu estou procurando é o número 2. Só que na hora que eu desci aqui as informações sem ter travado a coluna B3 aqui e G52, tá vendo que eu não coloquei o cifrão? Ah, você não travou, então. Isso. E aí, quando eu desci, ela foi só diminuindo, tá vendo? Olha, o que era B3 aqui em cima virou B4. O que era B4 piorou, virou B5. E aí, o que era B5 virou B6, o que era B6 virou B7. E aí, o ID 2, ele não está em nenhuma linha 7, ele não está em nenhuma linha 6, ele está na linha 3. E a busca já não está sendo mais feita nessas primeiras linhas. Se eu colocar aqui número, vamos lá, dar um exemplo, 23, ele acha tudo. Então, você pode até achar que a fórmula está correta quando você pesquisar certos números. Mas na hora que você pesquisar principalmente os primeiros, ele não vai encontrar. Então, 1 ele vai dar erro, 2 ele vai dar erro, o 3 ele vai dar erro. Entenderam? Por isso a importância de ou travar a célula ou de você selecionar a coluna nesse intervalo. Então aqui, olha, eu posso só colocar o B, que ele reconhece como uma coluna, e o G também ele reconhece como uma coluna. Pronto. Ou eu posso travar, aí vai o que vocês preferirem, tá bom? Nesse caso não tem um certo e errado, das duas maneiras dá certo. Todo mundo conseguiu entender? Sim. E é assim, uma pergunta aleatória, tá? Pode falar. Toda vez que eu vou fazer um PROC-V, por exemplo, eu posso fazer em qualquer lugar dessa planilha, né? Exato. Eu não preciso fazer, claro, depois, quando eu fizer tudo, eu faço uma formatação bonitinha e tal. Mas, de princípio, eu posso fazer igual eu fiz aqui na minha, por exemplo. Isso, exato. E uma outra coisa que eu vou ensinar no PROC-V é justamente isso. Aqui a gente está consultando como se fosse um motorista só. Mas você fala, Jefferson, nossa, e se eu quisesse, por exemplo, o pessoal me passou uma relação de 10 IDs de motorista e eu quero pegar todas essas informações de uma vez. Ao invés de eu ir pegando um por um, como que é uma maneira que eu posso usar o PROC-V para me ajudar? Eu vou mostrar agora para vocês. Tá bom? Tá todo mundo já até essa parte ok? Para eu mostrar essa outra maneira de usar o PROC-V? Beleza. Não, vamos lá então. O que eu quero que vocês façam agora? Podem duplicar essa aba. Então, podem clicar aqui embaixo aqui no PROC-V, com o botão direito, e clicar em duplicar. Tá vendo que eu criei uma outra aba? Não entendi. Clicar onde? Aqui em PROC-V, numa abinha aqui embaixo, tá vendo? Tem a abinha PROC-V. Tá. Aí clica com o botão direito e pode clicar em duplicar. Pronto, feito. Aí isso. Aí ele criou uma outra aba igual, semelhante, mesma coisa. Agora eu quero que vocês apaguem essas informações dessa aba. Da cópia. Isso, da cópia. Pode apagar. Só deixa os títulos aqui. ID, motorista, placa do veículo. A hora que a célula estiver dessa maneira, vocês me avisem.
Ótimo. Nossa, agora eu quero ver o status de 10 motoristas, que eu tenho os IDs aqui. Como que eu faço para ver de uma forma rápida que eu vejo todas as informações? Então, suponhamos que você vai copiar essas informações da planilha que a gente tinha lá, daquela outra. A primeira coisa, então, é o ID você vai ter. Então, o que a gente vai precisar utilizar aqui é os outros dados, que é aqui do motorista, placa do veículo, tipo de caminhão, implemento e ano, certo? Certo. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na primeira célulazinha do motorista e vou colocar um igual PROC-V. Ok? Vamos fazendo a chave de pesquisa vai ser o ID, que é o que eu tenho, certo? Certo. Aí a gente vai clicar aqui, olha, na célula 3 aqui, ó. Na B3. B3. Isso. Essa célula, eu não vou prender ela, porque ela vai ser a continuação das células abaixo. Então, na B3 eu vou ter uma informação, na B4 eu vou ter outra. Então, essa aqui eu não preciso prender ela com um cifrão. Eu só coloco um ponto e vírgula. Aí, qual o intervalo? O intervalo é a outra aba. Então, na hora que a gente clicar aqui no ponto e vírgula, a gente vai vir nessa outra aba do PROC-V. Estão vendo aqui? Sim. Aí eu vou selecionar as colunas de B a G. Não entendi. De C? De B a G. B a G. Ótimo. Aí eu vou dar um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula. Ficou G52, eu não tô enxergando muito. Não, aqui o meu eu selecionei de B a G, porque eu puxei aqui em cima, do B até o G. O meu ficou B1 a G52, então eu deixo só de B a G? Isso. Se você quiser, você apaga, né, para você selecionar de novo. Ele vai aqui, pode ver. Vai. Aí você vem aqui, olha. Fica com o mouse de B até a G e arrasta. Que aí ele seleciona até o final, tá vendo? Veja se deu certo. Depois, é que eu não tô enxergando, eu tô só na minha tela, mas depois do B tem um ponto e vírgula e G? Depois do B tem 2 pontos e G. Ah, tá, é isso mesmo. E depois do G, ponto e vírgula. Isso, aí ponto e vírgula. E aí ele vai me perguntar o índice novamente, que é eu quero o resultado de qual coluna? Da primeira, da segunda, da terceira. E aí, como eu quero o motorista, a primeira informação que eu quero o motorista, então é da coluna 2. Uhum. Que eu coloco 2 novamente. E aí... E aí eu vou querer fechar aqui com ponto e vírgula e colocar falso. Lembram? Falso. E aí eu fecho parênteses. Veja se estão todo mundo assim. E aí eu dou um Enter. Tá vendo aqui? Ficou igualzinho o seu. Isso. Por que ele está igualzinho? Porque na minha chave de pesquisa aqui ainda, eu não informei o ID. Se eu coloco... Opa. Se eu coloco o ID aqui na célula B, vamos lá, suponhamos 23. Ele me dá o Regis Pereira. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero só replicar. Eu vou replicar, eu vou prender só a coluna B aqui do B3, tá vendo que tem B3? Eu não prendi? Eu vou colocar um cifrão antes do B3. Estão conseguindo ver aí? Cifrão antes do B3. Sim.
Beleza. Porque eu quero prender só a coluna. Eu não quero prender a linha. Eu quero prender só a coluna, que é o B. Aí eu consegui prender. Eu vou até dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí eu coloco o cifrão e dou um Enter. Isso. Beleza. Aí pode colocar o cifrão e aí clica aqui no finalzinho e dá um Enter. Veja se continuou aparecendo o Regis aí ainda, por exemplo. Tá o Regis. Tá. Aí eu vou arrastar aqui pro lado, olha. Tá vendo? Motorista, eu vou arrastar essa fórmula aqui pro lado, olha, para agilizar para vocês. Por que que tá dando errado? Porque aqui o índice continua 2. Lembra que o índice ele não muda? Uhum. Ah, aqui, ó. E outra coisa que eu fiz errado. Eu não bloqueei a coluna B e G. Eu vou bloquear elas. Pode vir aqui onde está escrito Regis e vamos colocar um cifrãozinho também antes do B e antes do G. Tá ok? Antes do B e antes do G. G, isso. Ok? Ok. Aí, olha, vamos clicar e arrastar para o lado aqui. Vou arrastar o Regis para o lado. Tá vendo que manteve Regis? É só porque o índice lá, o resultado ainda continua coluna 2. Aí eu vou vir aqui na placa e colocar 3. Vou vir aqui no tipo de caminhão e colocar 4, que é o resultado da quarta coluna. No implemento eu vou colocar 5, porque é o resultado da quinta coluna. E no ano eu vou colocar o 6, que é o resultado da sexta coluna. Lembrem sempre que o índice é o resultado de qual coluna eu quero buscar. Então, se eu quisesse colocar 6 aqui, eu ia buscar o ano, por exemplo. Então, você sempre vai contar lá naquela tabelinha qual coluna é, né? Primeira, né, do B ao G. Do B ao G é a primeira, é a segunda, é a terceira, quarta, quinta ou sexta. Então, o índice sempre vai ser esse número. Vai ser o... Ô Jefferson, uma dúvida, rapidinho. No caso, se você só digitasse, tipo, B3, B2, ele entenderia que seria dessa planilha que você tá agora e não da outra? Não, ele vai entender que é da outra planilha. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui escrito PROC-V antes do B? Aham. Ele entende que essa aqui é uma planilha e tem um ponto de exclamação depois do PROC-V? Vocês conseguem ver aí onde eu até selecionei? PROC-V, ponto de exclamação. Ele reconhece que é daquela aba anterior, que é daquela planilha anterior, porque o nome da aba tá PROC-V. Eu vou até mudar aqui, vou renomear, só para vocês verem. Renomear para base. Tá vendo que ele mudou? A fórmula mudou para base, não PROC mais. Ah, entendi. Ele reconhece que é de uma outra aba, porque o nome vem junto, vem o nome da aba mais um ponto de exclamação. E como que você fez para vincular a outra aba Eu posso fazer de duas maneiras. Quer ver? Eu vou digitar aqui novamente, igual PROC-V, chave de pesquisa, o ID, ponto e vírgula. Aí eu quero ir na outra aba, né? Certo. Tem duas maneiras. A primeira, quando aqui ele já está me perguntando qual é, eu posso vir com o mouse aqui na aba. Então eu venho com o mouse e clico aqui e já seleciono. Tá vendo que aí ele já puxa aqui base, ponto de exclamação BAG. Ou eu posso fazer do jeito manual, que é aqui. E aí qual que é o nome da minha aba? A minha aba é base. Então eu digito base, coloco um ponto de exclamação e coloco aqui de B a G, ponto e vírgula.
Tá vendo? Entendi, Que eu fui digitando. entendi. Aí eu digito o nome da aba e coloco um ponto de exclamação. O jeito mais fácil é você indo com o próprio mouse, que eu acho que fica bem mais Mais tranquilo. prático, né? Isso. Não, boa, beleza. Mas você pode também digitar o nome da aba. E aí depois eu coloco um índice aqui, 2, ponto e vírgula, falso, fecho parênteses. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu bloqueei a coluna B e bloqueei de B a G. Para ficar mais fácil, é só eu puxar e arrastar aqui para baixo, olha. Se vocês puxarem do Regis aí, ele vai puxar todos. Aí vai ficar dando esse ND. Como eu mostrei para vocês, se vocês quiserem tirar esse ND para ele não aparecer esse erro, é só criar aquela fórmula se erro que eu mostrei para vocês. Então, igual se erro pode ver. Aí depois do ponto aqui eu clico com um ponto e vírgula, 2 pontinhos e fecho parênteses. Aí eu vou puxar novamente. Tá vendo? E é a mesma coisa aqui para esses. Esses aqui eu não criei a fórmula se erro, mas é só para vocês verem, olha. Vou puxar aqui. Esses aqui, mas é só vocês criarem a fórmula se erro que ele vai dar também. É só repetir essa fórmula aqui, olha. Ah, legal. Aí, por exemplo, opa, eu detesto quando eu faço isso. Vamos lá. Suponhamos que, eu tenho o Jefferson, me passaram 10 IDs aqui dos motoristas, aí eu quero conferir eles. Vamos supor, me passaram o ID 7, me passaram o ID 89, 41, 42, 10, 45, tá vendo? Que aí ele vai puxando. Isso aqui, às vezes, você já tem a lista dos 10, tipo, 1, 5, 7, 8. Aí você já tem aqui, você só vem e cola. Aí ele já aparece todos os números. Entendeu? Essa é uma das funcionalidades do PROT-V. Você puxar dados de outras planilhas para você fazer uma conferência mais rápida. Bacana. Adorei, Jeff, muito bom. Todo mundo conseguiu, agora é a hora de dúvida, gente, porque às vezes eu explico muito rápido. Podem me perguntar, que aí eu tiro essas dúvidas antes de eu passar para o PROT-H. Não, eu não tô com nenhuma dúvida. Tranquilo por enquanto. Tá muito tranquilo por enquanto. Eu só vou precisar sair agora, que eu tô indo para uma outra aula. Não, ok. O PROT-H... Mas eu quero ver o PROT-H agora. Não, eu mostro o PROT-H. O PROT-H eu vou mostrar de forma mais simples, porque ele é basicamente igual. Não sei se vocês estão tendo aí, a planilhinha do PROT-H, podem ver, tá igualzinha essa daqui. Uhum. E aí eu vou mostrar basicamente só o modelo de pesquisa na própria aba. Mas se vocês quiserem fazer um modelo igual a outra, que eu puxei de uma aba, é a mesma coisa, só vai mudar que vocês vão criar uma aba nova. Mas vamos fazer aqui. Vamos supor aqui, eu vou criar aqui a chave de pesquisa aqui. Então eu vou colocar nome do motorista. Vou até aumentar aqui. E aqui, na célula E10, vai ser onde eu vou colocar o nome do motorista para fazer a pesquisa. Então, eu vou até deixar aqui separadinho, bonitinho. Vou colocar aqui uma corzinha só para diferenciar.
E aí, aqui, vamos fazer a fórmula aqui no 11. Eu vou colocar igual, PROC-H, PROC-H. E aí, qual que vai ser a minha chave de pesquisa aqui? Vai continuar sendo aqui no 10. Se eu quisesse puxar de algum outro lugar, era só... Aqui vai ser qual o número que eu vou pesquisar, tá bom? Sempre a chave de pesquisa é qual o número que você quer pesquisar. Sempre entendam assim, tá ok? Qual número ou qual palavra e tudo mais. Tá ok? Você colocou o que aí? E10? E10, que é a coluna 10, a coluna E com a linha 10. Beleza. Mas aí depende de qual vocês vão utilizar para digitar o nome do motorista. Vírgula. E aí o intervalo. O intervalo, lembra que quando é na vertical eu coloquei de B a K? De B a G, que era BAG. Só que essa é na horizontal. Então, qual que vai ser o meu intervalo? O meu intervalo vão ser as linhas 3 e 4. Entendeu? Ah, legal. O que vai mudar no PROC-H é isso. Então, eu deixo linhas 3 e 4 e coloco um ponto e vírgula. E aí eu quero o resultado de qual linha? Da linha 1 ou da linha 2? Se eu vou pesquisar o nome do motorista, eu vou querer o resultado da linha 4, que é onde estão as notas dele. Certo? Certo. Então, eu vou colocar linha 2, resultado da segunda linha. Vou colocar um ponto e vírgula e vou digitar falso também, porque eu quero o resultado igual. Falso, fecha parênteses. E aí, aqui ele deu erro, porque não tem nada digitado. Mas, por exemplo, se eu digitar, vamos lá, Rafael Silva. Rafael Silva. 3,9. Ele me retornou. É basicamente a mesma coisa, só muda que a gente vai usar os intervalos na fórmula de linhas ao invés de colunas. E a gente vai conseguir também fazer uma procura na horizontal. A única diferença é o modelo de procura. A fórmula é exatamente igual. Todo mundo conseguiu fazer aí? Sim. Eu vou até colocar aqui, vou arrastar essa fórmula aqui, só para não ficar muito confuso. Vou colocar aqui em cima. Centralizar. Pronto. Aí você pode fazer um gráficozinho bonitinho aqui, só para ficar algo mais didático. E aí sempre que você digitar aqui, olha, por exemplo, Vitor Silva, ele vai alterando. Todo mundo conseguiu? Eu perdi alguma coisa na fórmula porque deu uma travada aqui. Você só clica para eu ver? Claro. Na sua fórmula para eu ver a minha, por favor? Claro. Aqui. Deixa eu ver se dando um zoom. O ruim é que eu acho que eu não consigo dar zoom aqui nessa. Aqui. Descobri já o que faltava no... Ângela, se quiser ir complementando alguma coisa que eu deixei passar, tá bom? Porque às vezes eu vou acelerado, pulo alguma coisa. Não, acho que foi ótimo. Acho que agora deu para entender, né? Acho que ficou dúvida de PROC-C e PROC-V. Nossa, Jeff, de verdade, você explica muito simples. Nossa, muito bom, Sim. foi muito bom, de verdade. Foi muito Legal. muito bom também, consegui entender bastante. Isso porque ela falou, não, é porque, assim, não tenho didática, não sou professor. Muito bom. Não, mas é porque eu nunca dei aula, gente. Sério. Não tenho esse costume. Gostei muito da aula, foi ótima, de verdade.
Gente, meu primeiro Proc V, que emoção. Emocionante. Meu Deus, vou postar uma história. Mas sério, eu também, quando eu via, tipo, digitava uma coisinha, aparecia resultado de várias outras, a primeira vez que eu consegui fazer também, fiquei muito empolgado. Nossa, muito legal, de verdade, muito obrigada. E, gente, eu tô saindo, que eu tô correndo para uma outra aula agora. Não sei. Imagina. Eu acho que não vai dar tempo da gente começar a tabela dinâmica, porque é muita coisa, né, já. A gente não ia conseguir terminar hoje. Vocês querem que encerre a aula pra gente começar na próxima aula, tabela dinâmica? Eu gostaria, né? É melhor, né? Que tá de uma vez. Como a Karine tem que sair também, acho que ela consegue acompanhar desde o começo também. Fica mais então, bacana. melhor, porque também não ficaria pela metade. Sim. Então, não, por mim, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. E dúvidas, assim, no dia a dia, podem me chamando também, que a gente vai tirando essas dúvidas que podem acontecer também. É bom sempre ir exercitando, que quanto mais exercitar, mais na mente vai ficando. Tá bom? E como a aula é gravada, dá pra gente rever também. E fazendo de novo com mais calma. Nossa, mas eu adorei, de verdade. Sim, também. Sim, achei mágico. Obrigado, Jefferson e Ângela, aí pela aula. Obrigada, Ângela. Obrigada, Jefferson. Obrigada, pessoal. Valeu. E até a próxima, Bia, Alex, e meus companheiros aí de aula. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau.